Isaías, capítulo 28. Oráculo contra Efraim e Judá. Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim e da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos que se deixam dominar pelo vinho. Vede, o Eterno envia alguém que é poderoso e forte, como a chuva de granizo e vento arrasador, como violento aguaceiro e tromba d'água que todo inunda, ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, estabelecida na cabeça de um vale fértil, é agora apenas uma flor que murcha e apodrece. Eis que ela será como o figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e come. Naquele dia, portanto, Yahvé dos exércitos é que será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para quem se assenta para julgar, fortaleza para todos que impedem que a batalha passe pela porta. Mas estes também cambaleiam por causa de muito vinho e se desencaminham com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleantes por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio e os seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte. Erram nas visões e tropeçam nos julgamentos, pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? Às crianças recém-tiradas do peito? Aos desmamados? Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui e um tanto ali. E assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará: este é o descanso, dai repouso ao exausto, este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. E por este motivo, a palavra de Yahvé para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui e um tanto ali. E isto para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e por fim sejam capturados. Oráculo contra os maus conselheiros. Ouvi a palavra de Yahvé, ó homens insolentes, vós líderes e governantes desse povo que vivem em Jerusalém. Pois que dizeis, firmamos uma aliança com a morte, com o Sheol, a sepultura, fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois na mentira fizemos nosso abrigo e na falsidade temos nosso refúgio. Por isso declara Yahvé o Eterno, eis que coloco em Tizom, Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Estabelecerei o direito como lei e a justiça como fio de prumo. Contudo, quanto ao refúgio da mentira, o granizo varrerá, e o seu esconderijo as muitas águas o submergirão. Sua aliança com a morte será anulada. Seu pacto com o Sheol não subsistirá. Quando vier o tempo da calamidade arrasadora, sereis arrasados por ela. Toda vez que vier, vos atingirá e arrastará, passará manhã após manhã, de dia e durante a noite. Todas as vezes que ouvires tal notícia, ficareis aterrorizados. A cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo. Porque Yahvé se levantará como no monte Perazim, a sua ira o inflamará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, portanto, não continueis a zombar para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes. Porque já do Eterno, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a face da terra. Yahvé é magnífico em sabedoria. Inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai ao meu discurso.
Porventura o lavrador que semeia lavra sem parar? Fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Claro que não. Depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e a espelta, o trigo duro, nas margens? Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Por isso, não se debulha o endro com o instrumento de trilhar, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com vara e o cominho com bastão de madeira. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer o pão. Por essa razão, ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Todo esse conhecimento vem da parte de Yahvé dos exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Isaías, capítulo 29. Oráculo contra a cidade de Davi. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Contudo, eu colocarei Ariel sob provação. Eu a sitiarei para que se lamente e pranteie. E assim, esta cidade será como seu próprio nome, Ariel, uma fornalha de Deus. Eu te cercarei com torres e vigiarei ao teu redor. Estabelecerei postos de sítio e erguerei trincheiras contra ti. Serás abatida e prostrada sobre o solo passarás a falar. A tua palavra virá abafada pelo pó no chão. A tua voz será ouvida como a de um espírito que se encontra debaixo da terra. Entretanto, os seus muitos adversários se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha carregada pelo vento. Repentinamente, num instante, serás visitada por Yahvé dos exércitos, com trovões, com estrondos e com grandes rugidos, com tufões e tempestades, com chamas de fogo devorador. Tudo acontecerá como em um sonho, como ocorre numa visão noturna. A horda de todas as nações a guerrear contra ti, ó Ariel. A movimentação de todos que te combatem sitiam e a submetem a grande pressão. Como quando uma pessoa faminta sonha que está se alimentando, mas acorda e percebe que a sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está saciando sua sede, mas desperta ainda enfraquecido sem ter matado a sede. Assim sucederá com as hordas de todas as nações que batalham contra o monte Sião. Sendo assim, enchei-vos de surpresa. Ficai pasmos, cegai-vos a vós mesmos e permaneceis sem enxergar. Embriagai-vos, mas não com vinho. Cambaleai, todavia, não por causa da bebida forte. Porquanto Yahvé derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os olhos, e vós que sois os profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes. Para vós, toda a visão não passa de palavras seladas num sefer, um livro. Ora, se dereis esse livro a alguém que saiba ler e lhe pedirem, lê isto, por favor, ao que tal pessoa replicará, impossível, pois este livro está lacrado. Ou ainda, se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lhe, lê isso, por favor, mas a isto ela responderá, sinto muito, não sei ler. Palavra de correção do Senhor. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens, o que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Yahvé, que agem nas trevas e imaginam: quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Oh, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila. Porventura o objeto formado pode alegar àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada entende de ofício? Porventura não será o Líbano logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta?
Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos, livres da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. Mais uma vez, os humildes se alegrarão em Yahvé, e os pobres necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Será o fim do tirano e do malvado. O zombador desaparecerá, e todos de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais, com uma palavra, fazem réu o inocente. No tribunal, negociam e trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso e outras mentiras evitam que se faça justiça ao homem íntegro e sem culpa. Por isso, Yahvé, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Eis que Jacó não mais ficará envergonhado, nem sofrerá humilhação. A sua face já não se cobrirá de palidez. Porque ao ver os seus filhos, obras das minhas mãos, entre o seu povo, ele proclamará o meu nome. Reconhecerá a glória divina do Santo de Jacó, e no amor reverente ao Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão sabedoria, e os queixosos e murmurantes aceitarão a instrução. Isaías capítulo 30. Oráculo contra acordo com o Egito. Ai dos filhos teimosos e rebeldes, oráculo de Yahvé, que executam planos que não são meus, celebram pactos e alianças sem minha aprovação, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado, que partem para descer ao Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Mas o socorro do faraó se vos tornará em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e ultraje. Com efeito, os seus príncipes e líderes estiveram em Zoã, os seus embaixadores chegaram até Anis. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem qualquer vantagem, mas apenas desmoralização e opróbrio. Advertência contra a embaixada. Oráculo contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e de aflições, com muitas leoas famintas e com o leão rugidor, terra repleta de víboras e serpentes velozes, os embaixadores enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para um povo que não lhes pode valer. Sim, o auxílio do Egito é absolutamente inútil e vão. Eis porque lhe chamei monstro arrogante e preguiçoso. Testamento. Vai agora, portanto, e escreve isso sobre uma tábua. Grava-o, pois, em um livro, a fim de que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Porquanto este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir as leis e conselhos de Yahvé, e ordenam aos videntes: não tenhais mais visões. E aos profetas: não mais nos reveleis a justiça e o que é certo a fazer. Dizei-nos apenas o que é agradável aos ouvidos para se ouvir. Profetizai ilusões, afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda verdadeira. Fazei desaparecer da nossa presença o Santo de Israel. Diante disto, assim declara o Santo de Israel: visto que rejeitastes esta palavra e pusestes a vossa confiança na fraude e na tortuosidade e vos estribais sobre elas, este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoramento se dá em um de repente. Ele fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus muitos pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar a água da cisterna. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder, contudo vós o rejeitastes. E ainda exclamastes: não, antes fugiremos a cavalo, pois bem haveis de fugir. E declararam mais: montaremos sobre cavalos velozes, pois assim seja, os vossos perseguidores serão mais velozes. 1000 temerão diante da ameaça de um guerreiro. Diante da ameaça de 5 inimigos, todos fugirão, até que todos sejais deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira sobre a colina. A graça e o perdão divinos. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça,
Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Ó povo de Sião, que habitas em Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor ele fará sentir a sua graça. Assim que ele ouvir a tua súplica, te responderá. Ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade e a água da aflição, o teu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Quer desvies à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segue-o já. Então tratarás como impuras as tuas imagens revestidas de prata e os teus ídolos recobertos de ouro. Lançá-los-á fora como obras imundas e lhes ordenarás, fora daqui. Ele enviará chuva à sementeira que semeastes e a terra proporcionará alimento rico e em abundância. Naquele dia o teu gado pastará em grandes prados. Os bois e jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. Sobre todo monte alto e sobre todo outeiro elevado haverá cursos d'água e mananciais no dia da grande matança, ao ruírem as fortalezas. Então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos, no dia em que Yahvé pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos muitos golpes que sofreu. Oráculo contra a Síria. Eis que o nome de Yahvé vem de longe. Ardente é a sua ira e grave é a sua advertência. Os seus lábios transpiram indignação e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira do extermínio. Ele coloca na boca dos povos um freio que os conduz para fora do caminho. O cântico se apoderará de vós, e cantareis como em noite de festa sagrada. Vossos corações se regozijarão com a alegria de quem marcha ao som da flauta, ao dirigir-se ao monte eterno, a rocha de Israel. Yahvé fará com que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço forte descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, e ainda com tempestades, raios, enchentes e terríveis chuvas de granizo. Em verdade, a voz de Yahvé, toda a Síria ficará apavorada. Com a sua vara de correção, ele a ferirá. Cada pancada que com a vara Yahvé desferir para castigar será aplicada ao ritmo do som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. O torrador está preparado já há muito tempo. Foi construído para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro de Yahvé, como uma torrente de enxofre ardente, a inflama totalmente.